Meus alunos do curso Aprovarem e alunos de todo o Brasil, mais uma vez aqui, professor André Maia, no nosso intensivão de Direito Administrativo, segunda aula. Começamos no primeiro encontro falando sobre o que é administração pública, o que é direito administrativo, sua forma de interpretação, falamos das fontes, sentidos, acepções de administração pública, finalidade da administração pública e encerramos apresentando um conceito de administração pública. Beleza, já tendo ideia na aula 1 do que vem a ser a administração pública, dando sequência ao raciocínio adotado com base no programa da OAB-FGV, primeira fase, a administração pública, ela atua, obviamente, no Estado de Direito Democrático ou Estado Democrático de Direito. Obviamente, ela atua sob o império das leis. E atuando sob o império das leis, a administração pública, da mesma maneira que como todos nós, da mesma maneira que todos nós, ela vai se sujeitar a um conjunto de regras. Então, nós vamos dizer, com toda a tranquilidade do mundo, que a administração pública vai se sujeitar a regras. Estas regras são aquilo que chamamos de regimes jurídicos. Regimes jurídicos da administração pública. Regime jurídico de qualquer coisa é o conjunto de regras que cuida daquela coisa, que pauta a vida daquela coisa. Regime jurídico é o conjunto de direitos, obrigações, responsabilidades a que alguém se sujeita em determinada situação jurídica. A administração pública se sujeita a regimes jurídicos, porque nós não podemos dizer que ela se sujeita somente ao regime jurídico administrativo. Então, vamos dizer que a administração pública se sujeita a regimes jurídicos. Ela pode se sujeitar ao regime jurídico de direito privado? Pode. Naturalmente que a administração pública pode se sujeitar ao regime jurídico de direito privado. É o normal? Não. É o dia a dia dela? Não. Mas isso pode acontecer. Quando houver alguma disposição normativa, constitucional ou infraconstitucional, tratando desta possibilidade. E se, eventualmente, a administração pública atuar sob o regime jurídico de direito privado, é porque a administração pública vai descer do salto em que ela se encontra, vai descer da posição de desigualdade e vai atuar em igualdade em relação aos particulares. Vai atuar na posição isonômica, marcante do direito privado. Em outras palavras, vai atuar sem suas prerrogativas, sem sua supremacia. Então, é possível? É, desde que esteja previsto na ordem jurídica, porque não compete ao agente público escolher. É possível? É. A administração pública vai atuar sem supremacia. A administração vai atuar sem supremacia, igualando-se aos particulares, concorrendo sob as mesmas regras que os particulares. Exemplo clássico. Vamos colocar aqui a administração pública sob o regime do direito privado, o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição da República e também o 173, parágrafo 2º.
173, parágrafo 1º, vai dizer que, excepcionalmente, o Estado poderá intervir diretamente no domínio econômico, atuar na área econômica, por razões de imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Neste caso, serão criadas as empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, na forma de uma lei. Então, lei definirá o estatuto das empresas estatais e suas subsidiárias que explorem atividade econômica. Esta lei já foi criada. E elas, empresas estatais atuando na área econômica, vão se sujeitar às mesmas regras, às mesmas obrigações civis, comerciais, trabalhistas e fiscais que a iniciativa privada. Ora, se vão se sujeitar às mesmas regras que a iniciativa privada, não há posição de desigualdade. Se sujeitam às mesmas regras, regimes jurídicos, as regras são as mesmas. Logo, não há supremacia, há isonomia. E o parágrafo 2º, as empresas estatais, empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que atuam em determinada área, não podem ter, parágrafo 2º do 173, não podem ter benefícios fiscais que não sejam igualmente concedidos às empresas privadas, obviamente, daquele mesmo setor. Ora, se nós estamos na mesma área e se nós nos sujeitamos às mesmas regras civis, comerciais, trabalhistas e fiscais, nós, empresas estatais, temos que ter os mesmos benefícios também igualmente concedidos às empresas privadas. A regra constitucional, ela é perfeita. Guarde estes dispositivos, releia em casa com calma. Em casa, você já está em casa. A administração pública, além de se sujeitar às regras de direito privado, ao regime jurídico de direito privado, também pode se sujeitar o que é o esperado, vai se sujeitar ao regime jurídico de direito público. Regime jurídico de direito público. Regime jurídico de direito público. Mais conhecido por nós, mais conhecido no âmbito da literatura, da doutrina administrativista, como regime jurídico, regime jurídico administrativo. Regime jurídico administrativo. Este é o grande nome, é o nome comercial, é o nome usual da administração pública sujeita às regras de direito público. E nós sabemos muito bem. Até com base na aula anterior, quando falamos da interpretação do direito administrativo, que a administração pública atua em posição de desigualdade, atua com supremacia, porque a regra é que ela atue sob as regras, sob o regime jurídico de direito público, que é aquele ramo do direito em que há um interesse predominante do Estado para, obviamente, atuar em prol da coletividade. Então, isto é o usual. Neste caso, quando a administração pública se sujeita ao direito público, ela vai se valer de supremacia, ela vai se valer de um conjunto de prerrogativas que marcarão a vida dela. Então, a grande característica do regime jurídico de direito público, ou a grande característica do regime jurídico administrativo, é a presença de prerrogativas
caracterizadoras da posição de desigualdade da administração. Mas, naturalmente, nós sabemos que ninguém vive só de prerrogativas. Naturalmente, nós sabemos que estas prerrogativas, este poder que é dado pela administração, tem que ter um limite. Tem que ter um freio sob pena de abuso de poder, excesso de poder, atuar com arbitrariedade. Então, as prerrogativas serão contrapostas, serão limitadas a certas sujeições, restrições ou limitações. Sujeições às quais a administração pública vai se sujeitar, vai se limitar, vai se restringir, para que ela atue dentro da ordem jurídica. E as grandes restrições, sujeições que a administração tem, obviamente, além de toda a ordem jurídica, legislada, positivada, nós damos destaque aqui para os princípios da administração pública. Aqueles princípios do artigo 37 caput, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Princípios que mostram que a administração pública tem que atuar de acordo nos limites da lei. A administração pública não pode atuar em favor de alguém ou contra alguém. A administração pública tem que atuar de boa fé, de forma leal, com honestidade. A administração pública tem que divulgar os seus atos para dar transparência, possibilitando, viabilizando o controle. E, por fim, a administração pública tem que ser produtiva, tem que gerar resultados ótimos, resultados com custo-benefício, resultados com economicidade. Então, limites aos quais a administração pública vai se sujeitar, para que ela não se valha das prerrogativas de forma descontrolada. O regime jurídico administrativo, marcado por esta dicotomia, prerrogativas de um lado, sujeições do outro. A administração pública pode intervir na sua propriedade na forma do artigo 5º, inciso 24 da Constituição da República, desapropriando você. Mas a desapropriação, que é a retirada de um direito fundamental individual assegurado no artigo 5º caput, no artigo 5º, inciso 22 da Constituição, a desapropriação não pode ser de qualquer maneira. O procedimento expropriatório pode se dar ou por necessidade pública, ou utilidade pública, ou interesse social, com justa e prévia indenização em dinheiro. Então, enquanto de um lado eu tenho a autoridade da administração pública, de outro lado, eu tenho uma proteção aos direitos fundamentais. Tem que haver um equilíbrio. E o regime jurídico administrativo se pauta por este equilíbrio. Assim tem que ser. A este binômio, a esta dupla polaridade, autoridade de um outro, limitação de outro lado, a doutrina chama de binômio ou bipolaridade. Aqui palavras, respectivamente, do professor Celso Antônio Bandeira de Melo e da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Binômio ou bipolaridade do direito administrativo. Binômio ou bipolaridade do direito administrativo. Onde, de fato, nós temos o Estado se impondo em favor do interesse público, porém,
nunca podendo dispor de atender ao interesse coletivo, que é a sua finalidade principal. Bacana, regimes jurídicos administrativos, ela pode se sujeitar a um ou a outro. Lembrando que este é o regime jurídico típico da administração pública. Só que a administração pública, dentro do seu arcabouço normativo, e quando eu falo arcabouço normativo, eu falo em normas. E as normas englobam as regras positivadas e os princípios, que são valores, bases fundantes de um sistema. Então, não podemos deixar de, nesta primeira apresentação propedêutica, introdutória do direito administrativo, de falar dos princípios do direito administrativo, princípios da administração pública, princípios que regem, que orientam toda a atividade administrativa, toda a atividade de administração pública. Princípios que normalmente constituem um capítulo próprio dos manuais diversos que nós temos aí no mercado. A administração pública vai atuar consoante a doutrina dominante, e falo doutrina dominante à luz do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, sob dois princípios fundamentais. Princípios fundamentais, ou superprincípios, ou supraprincípios, ou ainda pedras de toque do direito administrativo. Quais são os dois princípios fundamentais que marcam o direito administrativo? Supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. Doutrina dominante. Princípios fundamentais do direito administrativo. Para a doutrina dominante, insisto, princípios fundamentais também chamados de supraprincípios, superprincípios ou pedras de toque do direito administrativo, são o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e o princípio da indisponibilidade, princípio da indisponibilidade do interesse público. Repito, doutrina dominante. Princípios que, de fato, se enquadram, como eu já comentei anteriormente, nesta bipolaridade do direito administrativo. Supremacia do interesse público, para que a administração se imponha sobre os particulares, exercendo, por exemplo, poder de polícia, limitando a vida de um particular em prol do bem comum, e o princípio da indisponibilidade do interesse público, de forma que a administração pública não pode abrir mão, dispor, deixar de atender o interesse público em suas atividades. Superprincípios ou supraprincípios do direito administrativo. Não importa, pelo que nós falamos, que a finalidade master, plus, mega, Fudovsky, maravilhosa, do direito administrativo e da administração pública, é o atendimento do interesse público primário, ou seja, o bem comum. Não importa sob que regime jurídico a administração pública atue. Ela nunca poderá dispor do interesse público. Por quê? Porque ela tem
como finalidade atender ao bem comum, ao interesse público primário. Ela não pode, então, abrir mão de atendê-lo. Então, vai dizer a melhor doutrina que o significa o princípio que caracteriza o direito administrativo em relação aos demais ramos do direito, isso já foi até objeto de prova, é o princípio da supremacia do interesse público. Um princípio que cada vez mais vai perdendo espaço para uma atuação mais dialogada da administração, uma atuação mais consensualista, em que há uma maior participação popular na atividade do poder público. Mas, ainda assim, podemos entender para provas que o princípio da supremacia do interesse público é o princípio que marca o direito administrativo. Além dos princípios fundamentais, nós vamos ter os princípios setoriais. Princípios setoriais com destaque para o trabalho do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Princípios setoriais, princípios que se relacionam a um setor. Princípios que se relacionam a uma área, a um grupo temático. Princípios que se amoldam a um capítulo da matéria. Outros princípios que se amoldam, ajustam a outro capítulo. Então, por exemplo, como já veio perguntado em uma prova da OAB, realizada pela FGV, qual é o princípio setorial da administração pública que dispõe que o serviço público não pode parar, não pode ser interrompido? Resposta: princípio da continuidade do serviço público. Qual foi a grande dificuldade nessa questão? O nome, princípio setorial. Princípio setorial é aquele que se encaixa naquele tema. Temos, por exemplo, vou ilustrar com alguns princípios setoriais. Em se tratando do tema licitações, princípio da licitação verde, ou princípio da licitação sustentável, ou princípio da vinculação a um instrumento convocatório. Agora, princípio relacionado ao tema processo administrativo. Princípio da ampla defesa e do contraditório. Princípio do devido processo legal. Princípio do formalismo moderado. Princípio que se encaixa no tema serviços públicos. Princípio da cortesia na prestação, princípio da modicidade das tarifas, princípio da continuidade do serviço público. Repare que eu tenho princípios que se ajustam a uma área temática, a um setor de um tema estudado. Princípio setorial. Beleza? Temos os princípios básicos da administração pública, notadamente os constitucionais. Princípios básicos ou constitucionais que eu vou encontrar no nosso querido super, ultra, mega blaster importante. Artigo 37, caput da CR de 88, conforme eu já até mencionei para vocês anteriormente, ao elencar as grandes sujeições a que a administração pública se restringe. Os princípios do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E, obviamente, como nós sabemos que o texto do artigo 37 fala a administração pública direta e indireta de quaisquer dos poderes, no âmbito da União, dos Estados, DF, municípios, deve obediência aos princípios
expressos, porque escritos, e denominados princípios, aos princípios expressos do LIMP, e também ao seguinte, aí vem na sequência os princípios reconhecidos pela doutrina, não foram chamados de princípios, e a doutrina veio e pum, isto é princípio, isto é princípio, não tem a palavrinha lá, são os princípios reconhecidos ou implícitos. Obviamente, tudo depende da nossa fonte de consulta. Um princípio pode estar expresso na Constituição e implícito na Constituição. Mas o princípio implícito na Constituição pode estar expresso em uma lei. Por exemplo, o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade. 2 super, mega, power princípios que se espraem por toda a ordem jurídica. Estão lá marcados, caracterizados em todos os ramos do direito. Mas são princípios que não estão expressos formalmente no texto constitucional. São princípios implícitos, reconhecidos, à luz da Constituição. Mas se nós formos na Lei 9784 de 99, a lei que regula o processo administrativo federal, Lei 9784 de 99, que tem 70 maravilhosos artigos, e eu sugiro uma leitura dela, nós vamos encontrar no artigo 2º caput que o processo administrativo observará alguns princípios, que nós chamamos de lefimor apromoan conseil ne. E quando você vê a sequência de princípios, lefimor apromoan conseil ne, uma siglinha, está lá expresso no artigo 2º caput da Lei 9784, princípio de razoabilidade, princípio da proporcionalidade, princípios expressos na lei, mas não expressos na Constituição. Então, na hora de ler o enunciado, interpretar o enunciado, temos que ficar atentos a essa ideia. Estão expressos onde? Na Constituição ou numa lei? De acordo com a lei tal. Beleza? Aquele abraço, até nossa próxima aula, em que avançaremos no estudo do nosso direito administrativo ultra mega intensivo para a primeira fase da OAB. Aquele abraço.